Dando continuidade à nossa aula de condicionais em PHP, vamos agora conhecer melhor a notação alternativa de condicional. Nós vimos essa notação lá no início, quando criamos este exemplo aqui, ó, onde colocamos um condicional no meio do HTML. Escrevemos a abertura do condicional, voltamos para o HTML e fechamos o condicional. Essa notação, então, ela é especial e ela é bem útil quando a gente quer injetar condições do PHP dentro do HTML. E eu vou refazer esse exemplo aqui que a gente fez na última aula, onde nós temos as condições if, else if e else, só que dessa vez com a notação alternativa de condicionais. Então, para isso, eu vou começar assim, ó. Se A for maior do que B, dois pontos, fecho o meu PHP. Aqui eu vou colocar o HTML, que vai acontecer, que vai ser mantido somente quando A for maior do que B. Então eu vou escrever este código, só aparecerá no HTML se A for maior do que B, dentro do meu comentário. Como este é um comentário do HTML, então ele vai ser transmitido normalmente, vai aparecer lá no navegador como comentário no código-fonte. E vou escrever esse parágrafo, que é semelhante àquele lá de cima, só que dessa vez eu não usei comando echo, eu simplesmente saí do PHP e escrevi de forma estática no HTML esse parágrafo. Agora eu posso abrir de volta o PHP e colocar a condição senão se. Para isso, nós vamos escrever de volta PHP e colocar aqui senão se A for igual a B. Dois pontos, saio do PHP e escrevo o HTML correspondente, que só vai ser mantido quando A for igual a B. Depois disso, abrimos novamente o PHP para colocar o nosso senão. Então, PHP, senão, dois pontos. Condição que vai acontecer caso nenhum desses dois seja verdade, ou seja, A não é maior que B, nem igual. Então, só vai acontecer quando A for menor do que B. E por fim, toda vez que a gente usa essa notação, ela tem dois pontos, e ela não usa chaves, e ela tem que terminar com um end if por extenso em vez da chave. Então a gente faz assim, PHP end if, e fecha o PHP novamente. Salvando aqui, nós já tínhamos este condicional, agora nós temos esse novo aqui de baixo. Se tudo correr bem, nós teremos duas vezes a mensagem dizendo se os dois são iguais ou um maior do que o outro. Como os dois são 1, quando eu recarregar a página tem que aparecer de duas vezes. A é igual a B. O primeiro é o comando echo e o segundo é o que já estava no HTML e foi mantido porque o condicional fez com que somente um daqueles três HTMLs fosse realmente transmitido para o navegador do cliente. E a gente pode vir aqui em ver código-fonte e confirmar isso. Recarregando a página. Ó, A é igual a B, esse é o primeiro. Depois vem o meu comentário. E depois vem o meu segundo. Este comentário, como ele já fazia parte do HTML, ele foi levado junto aqui. Na verdade é o segundo, né, já que a condição de else if A igual a B foi a condição verdadeira. Mudando esse valor, nós
mudaremos qual é o que vai aparecer aqui, ó. Agora virou menor, menor, e olhando para a página, A é menor do que B. Por fim, nossa outra possibilidade diferenciada de fazer condicionais é o condicional ternário, que nós conhecemos em JavaScript e vamos conhecer agora em PHP também. Então, o condicional ternário, vou abrir o PHP aqui, visto que a gente tinha voltado para o HTML. E vou escrever um valor de idade e usar o condicional ternário para calcular se essa idade é ou não maior de idade. Para isso, a gente pode fazer assim, ó, colocar um comando echo, a idade está, e concatenar com uma operação ternária. Como funciona a operação ternária? Faço a condição, idade é maior que 18, e coloca interrogação. Sim, é maior que 18. Então, eu vou escrever acima. Não, dois pontos, eu vou escrever abaixo. Então, o condicional ternário ele funciona dessa forma. Você coloca primeiro a condição, seria aquilo que vai aqui no if. Sinal de interrogação, o que vai acontecer se isso der verdade. Dois pontos, o que vai acontecer se isso der falso. Então, a idade está acima. Aí eu concateno de novo com mais um ponto. E coloco da maioridade. Salva. E vamos conferir o que aconteceu. Algo deu errado. Linha 54. Faltou fechar o meu PHP, visto que ali eu tenho o body do HTML. E ele está valendo como PHP e não sabe o que é isso. Então, salva de novo. E agora, condicional ternário, a idade 17 está abaixo da maioridade. Se a gente colocar uma idade como 25, idade é maior ou igual a 18, 25 é maior do que 18, portanto, ela está acima da maioridade. Existe uma outra possibilidade, que é a de suprimir o valor verdadeiro no condicional ternário. E aí ele funciona assim, ó. É um condicional ternário com a condição verdadeira implícita. Eu vou criar uma variável chamada de ender, de endereço, e eu vou colocar um endereço. E vou escrever com o comando echo, o endereço é. Caso o endereço, variável ender, exista, então eu vou colocar o endereço. Caso ela não exista, eu vou colocar não especificado. Olha só. Então, o endereço é, coloco a variável e coloco interrogação, dois pontos. Não vai nada aqui no meio. Nesse de cima eu colocava uma condição para verdade e uma para o falso. Se eu não colocar a condição para verdade, o que vai acontecer é simplesmente esse valor vai entrar como o verdadeiro. E o falso vai ser aquele que eu especifiquei. E aí eu coloco depois disso uma quebra de linha. E vamos conferir então. Como o meu endereço existe, vai aparecer o endereço. O endereço é este daqui. Caso o meu endereço esteja vazio, o endereço é não especificado. Portanto, esse exemplo ele serve para injetar a variável diretamente na resposta caso a condição seja verdadeira.
ou expressão que eu colocar aqui dentro na hora de fazer a avaliação da condição. Portanto, nós podemos dizer que este exemplo ali de cima, ele é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Perceba que eu simplesmente adicionei a variável aqui. Salva e nós teremos duas vezes esta resposta. Outra forma de ver isso é representando com um condicional comum em vez do ternário. E aí fica assim. Se endereço for verdadeiro, ou seja, ele existir, ele não estiver em branco, o endereço é este aqui. Se não, o endereço é não especificado. Percebam que todo esse código, quando eu utilizei o condicional ternário, ele ocupou apenas uma linha, então fica bem mais compacto para fazer a mesma coisa nessa situação. Então, agora nós temos 3 vezes o endereço não especificado. E nós terminamos de ver os condicionais por agora. Portanto, até a próxima aula.